4. A camada de apresentação. O objetivo da camada de apresentação em uma aplicação multicamadas é de expor a lógica de negócios ao usuário e possibilitar a interação do usuário com a aplicação. Em aplicações baseadas na internet como o AulaNet, esta camada também costuma ser chamada de camada web. Neste capítulo, são apresentadas vantagens e desafios decorrentes do uso de interfaces HTML. Logo depois, são vistos os benefícios obtidos com a adoção do padrão de arquitetura Model View Controller, MVC. Fowler, 2002. São apresentados e comparados frameworks de infraestrutura que implementam o MVC e fornecem recursos para contornar os desafios citados, concluindo a sessão com a escolha de um deles para o AulaNet 3.0. 4.1. Vantagens e desafios no desenvolvimento de interfaces HTML. HTML é a linguagem usada no desenvolvimento da interface com o usuário da maior parte das aplicações baseadas em web atualmente. O uso de interfaces HTML traz vantagens. Segundo Johnson, 2002 e 2004, estas a seguir são as principais. V1. A aplicação é instalada no servidor. O usuário usa o navegador instalado em seu computador, que funciona como um cliente universal. V2. Desacopla o usuário da tecnologia usada no servidor. V3. Geralmente, firewalls são configurados para liberar o tráfego de rede na porta utilizada pelo servidor de páginas HTML, diminuindo o esforço de configuração. V4. Impõem restrições de configurações de hardware mais modestas às máquinas dos usuários, já que a maior parte do processamento ocorre no servidor. Capítulo 4. A camada de apresentação. 111. Contudo, o desenvolvimento de aplicações baseadas na internet com HTML, HTTP, impõe uma série de desafios. D1. A interface de aplicações web muda frequentemente sem que necessariamente a lógica de negócios seja alterada. É comum, por exemplo, que um cliente solicite à EduWeb mudanças no visual do AulaNet para que ele se identifique com sua marca. D2. Uma interface HTML é limitada pelo modelo de requisição e resposta, diferentemente de outras tecnologias de construção de interface como o Swing, Topley, 1999, usada comumente em aplicações Java Desktop, onde um componente de interface pode ser atualizado automaticamente quando ocorre alguma mudança no modelo. D3. Interfaces web costumam apresentar marcações complexas, como tabelas aninhadas e extensos trechos de código JavaScript, sendo que apenas uma pequena parte desta marcação se destina a conteúdo gerado dinamicamente. O código de marcação que constrói o layout da interface deve ser separado do código que efetua as operações de negócio de forma a possibilitar a separação em papéis, desenvolvedor e web designer. D4. Requisições HTTP carregam apenas parâmetros do tipo string, que frequentemente precisam ser convertidos para outros tipos. D5. Interfaces HTML tornam a validação da entrada do usuário mais importante, pois a aplicação tem controle limitado sobre o navegador onde o usuário insere os dados. D6. HTML oferece um conjunto limitado e não expansível de componentes de interface. D7. Garantir que uma aplicação tenha o mesmo visual em todos os navegadores é custoso, devido às variações na aderência aos padrões HTML, JavaScript e CSS. D8. Questões de desempenho e concorrência devem ser consideradas, pois é impossível prever o número de usuários acessando uma aplicação web simultaneamente. D9. Interfaces web são executadas no navegador, ao qual se tem controle limitado. Por consequência, são difíceis de testar e depurar. Capítulo 4. A camada de apresentação. 112. A divisão da aplicação em camadas, com uma delas destinada à apresentação e interface com o usuário, contribui para a solução de alguns destes desafios. Como uma camada só depende de outra imediatamente inferior, a camada de apresentação pode ser alterada sem que a de negócios sofra alterações. D1.
Além disso, o web designer pode concentrar-se na camada de apresentação, enquanto o programador concentra-se na camada de negócios, D3. Finalmente, a lógica de negócios não depende da camada web e cada camada pode ser testada, depurada e otimizada isoladamente, D8 e D9. Contudo, apenas a divisão em camadas não basta para solucionar estes desafios. Para que isto ocorra, é preciso também que a camada de apresentação seja limpa, isto é, o fluxo de controle e a chamada dos métodos de negócios são separados da visão, e magra, ou seja, não deve possuir mais código do que o necessário para chamar a camada de negócios. Para garantir que seja limpa, usa-se o padrão de arquitetura Model View Controller, MVC, discutido na próxima sessão. Para garantir que seja magra, é importante disciplinar os desenvolvedores e realizar auditorias periódicas no código. 4.2 Model View Controller. O padrão de arquitetura Model View Controller, MVC, surgiu pela primeira vez na década de 70 em um framework desenvolvido por Trygve Henskaug para a plataforma Smalltalk, Lalonde, 1994, e desde então tem influenciado a maior parte dos frameworks voltados para a interface com o usuário e a maneira de pensar o design de interfaces. Fowler, 2002. O MVC divide os elementos da camada de apresentação em 3 tipos. O controlador, controller, encarregado de receber a entrada do usuário, acessar a camada de negócios para manipular o modelo e selecionar a visão. O modelo, model, um objeto representando uma parte do domínio e que provê os dados que a visão vai exibir. É o contrato entre o controlador e a visão. A visão, view, encarregada de exibir os dados do modelo para o usuário. Capítulo 4. A camada de apresentação. 113. A figura 4.1 mostra o fluxo do MVC clássico, usado em aplicações desktop. Este modelo é adotado em aplicações web com poucas modificações, como é visto mais adiante. A visão notifica o controlador. Ocorre quando um formulário em uma aplicação web é submetido ou quando um botão é clicado em uma aplicação desktop, por exemplo. 2. O controlador acessa a lógica de negócios e atualiza o modelo. Corresponde à chamada de um método do Facade na arquitetura do AulaNet 3.0. 3. O controlador seleciona a visão mais adequada, passando para ela o estado do modelo que ela deve exibir. O controlador pode, por exemplo, selecionar uma visão caso a operação tenha sido bem sucedida ou outra visão em caso de erro. 4. A visão consulta o estado do modelo e exibe as informações ao usuário. Por exemplo, a visão exibe as mensagens postadas em uma conferência. 5. O estado do modelo é alterado. O modelo dispara um evento e a visão se atualiza. Por exemplo, quando um aprendiz envia uma mensagem em um debate. Os outros aprendizes têm sua tela atualizada sem que seja necessário solicitar atualizações ao servidor. Em aplicações para a internet com interface HTML, como o AulaNet, o modelo de requisição e resposta, desafio 2, é um impedimento para que o modelo atualize a visão. Neste caso, usa-se o MVC modificado, que costuma ser chamado de MVC Web ou de MVC Pull, pois a visão puxa informações do modelo capítulo 4. A camada de apresentação 114, enquanto que no MVC clássico ou MVC Push, o modelo empurra atualizações para a visão. A figura 4.2 exibe o fluxo no MVC Pull. A visão notifica o controlador. 2. O controlador acessa a lógica de negócios e atualiza o modelo. 3. O controlador seleciona a visão mais adequada, passando a ela o modelo que ela irá exibir. 4. A visão consulta o modelo e exibe as informações ao usuário. A única diferença entre os MVC Push e Pull é que no segundo, o modelo não atualiza a visão.
Na plataforma J2EE, o modelo costuma ser implementado com Java Beans, a visão com páginas JSP e o controlador com servlets. Embora seja possível implementar uma solução ad hoc que implante o MVC, há vários frameworks que trazem uma estrutura MVC e tratam alguns dos desafios listados na seção anterior. Dentre eles, são analisados nas seções a seguir 3 destes frameworks: Java Server Faces, JSF 2005, Struts 2005 e Spring MVC, o módulo MVC do Framework Spring 2005, apresentado no capítulo anterior. Estes frameworks, comumente chamados de Web Frameworks, possuem diversas características em comum descritas a seguir. 4.3 Características comuns a Web Frameworks. Há cerca de 54 frameworks para o desenvolvimento web em plataforma Java gratuitos disponíveis atualmente. Manageability 2005. Este número é ainda maior se contabilizados os frameworks comerciais. Boa parte destes frameworks implementam o MVC de forma similar e têm características comuns que visam capítulo 4. A camada de apresentação 115 solucionar alguns dos desafios descritos na seção 4.1. Estas características, assim como o comportamento destes frameworks, são descritos a seguir. O framework usualmente traz o controlador do MVC pronto. Este é implementado através de um servlet que deve ser configurado ao instanciar o framework. O controlador mapeia requisições em classes da instância que realizam o padrão de projeto comando, Command, Gama et al. 1995. A visão é programada pela instância, mas o framework fornece componentes que auxiliam a sua construção. Já o modelo é implementado inteiramente pela instância e não deve possuir nenhum tipo de dependência com o framework escolhido, já que ele também é usado em outras camadas. Ao receber uma requisição, o controlador assume o controle da aplicação. Cabe a ele extrair os parâmetros da requisição, que são do tipo string, converter loss para tipos mais específicos da aplicação. Desafio 4, que podem ser tipos primitivos mais restritos como inteiros e booleanos ou objetos do modelo, e validar loss desafio 5. Em caso de erro de validação, o controlador exibe novamente a visão que causou o erro. Componentes fornecidos pelo framework são usados na visão para repovoar os campos preenchidos e exibir mensagens sobre os erros ocorridos. Quando não ocorre erro de validação, o controlador chama o comando que aciona a camada de negócios para modificar o modelo. Terminada a operação, o comando sinaliza para o controlador, através do valor de retorno, por exemplo, qual visão deve ser exibida e este finaliza a requisição mostrando esta visão. Para que o controlador extraia os dados da requisição e transforme-os em tipos específicos da instância, o framework fornece um mecanismo que mapeia os campos de um formulário a propriedades destes tipos. Este é o comportamento geral da maioria dos web frameworks disponíveis atualmente. Cada um deles implementa estas características à sua maneira, além de oferecer recursos extras. 4.4 Comparação técnica entre web frameworks. Com tantos web frameworks disponíveis no mercado, uma solução ad hoc para a camada de apresentação foi descartada. Faz-se necessário escolher um dentre capítulo 4, a camada de apresentação. 116 os 54 web frameworks disponíveis. Para poder escolher um deles, é preciso analisá-los e compará-los. Devido ao grande número de opções, sentiu-se a necessidade de realizar uma comparação mais aprofundada do que as comparações realizadas no capítulo 3. Contudo, analisar todos estes web frameworks seria excessivamente custoso e fugiria do escopo deste trabalho. Em vez disto, foram selecionados 3, Struts, Spring MVC e JSF. Struts foi escolhido para ser analisado, pois, como será visto em mais detalhes na seção 4.5, é o mais popular. Spring MVC foi escolhido porque o Spring já é usado para a camada de negócios. Usá-lo também para a camada de apresentação reduziria o esforço de aprendizado e possibilitaria uma melhor integração entre as camadas de negócios e apresentação. Por fim, JSF foi escolhido porque é um padrão da Sun Microsystems e define um modelo de componentes.
Estes 3 frameworks podem ser usados com o Spring e o Hibernate, de forma que não há problemas decorrentes da integração. Nesta seção, estes 3 web frameworks são apresentados seguidos de uma comparação técnica entre eles. 4.4.1 Struts. Por ter sido um dos primeiros web frameworks desenvolvidos, o Struts 2005 também é um dos mais populares entre os desenvolvedores. Contudo, o surgimento de tantos outros é um indicativo de que o Struts não satisfez completamente as necessidades das aplicações. Nesta seção, é visto como o Struts implementa as funcionalidades comuns aos web frameworks. Comandos no Struts são chamados de ações, actions, que devem estender a classe org apache.struts.action.action ou uma de suas subclasses. Ações podem vir acompanhadas de action forms, que são objetos que representam os dados de um formulário e que devem estender a classe org.apache.struts.action.actionform ou uma de suas subclasses. O mapeamento entre requisições e ações é feito através da URL da requisição. A configuração da URL que chama o servlet controlador do Struts, inserida no descritor web.xml da instância, deve conter uma parte fixa, que serve capítulo 4, a camada de apresentação 117 para identificar o controlador do Struts e uma parte variável que identifica qual ação será executada. A listagem 4.1 exibe um fragmento do descritor da aplicação que registra o controlador do Struts. O mapeamento realizado na linha 10, .do, indica que a parte fixa é .do e a parte variável é o que quer que venha antes. 01, 02, 03, Struts Controller, 04, 05, org.apache.struts.action, Action Servlet, 06, 07, 08, 09, Struts Controller, 10, do, 11, 12, listagem 4.1, declaração do controlador do Struts na instância web.xml. Exemplo, uma requisição para http shipped aulanet.less.inf.pulcrio.br postmessage.do, http://aulanet.less.inf.puc.rio.br, identifica o servidor que trata a requisição, .do, identifica que o controlador do Struts será executado e postmessage identifica a ação que o controlador irá executar. Através do arquivo XML de configuração do Struts, que por padrão chama-se strutsconfig.xml, a parte variável da URL é mapeada em ações. A listagem 4.2 exibe um exemplo deste arquivo. Capítulo 4. A camada de apresentação 118, 13, 14. 15, 16, type, br.puc.rio, inf.less.aulanet, post message form, 17, 18, 19, 20, path, post message, 21, type, br.puc.rio.inf.less.aulanet, post message action, 22, name, post message form, 23, scope, request, validate, true, 24, input, conference, post message, JSP, 25, 26, name, success, 27, path, conference, post message, success, JSP, 28, 29, names, failure, 30, path, conference, post message, failure, JSP, 31, 32, 33, listagem 4.2, descartor struts config.xml. Entre as linhas 19 e 31 encontra-se a definição de uma ação. Através do atributo path na linha 20, é indicado ao controlador do Struts que a ação deve ser executada sempre que a parte variável da URL for post message. O atributo type na linha 21 identifica a classe que implementa a ação e que é chamada pelo controlador do Struts. A listagem 4.3 mostra o exemplo de uma classe de ação. Capítulo 4. A camada de apresentação 119.34. Public Class. Post Message Action Extends Action. 35. Public Action Forward Execute Action Mapping Mapping. 36. Action Form Form, HTTP Servlet Request Request. 37. HTTP Servlet Response Response. Throws Servlet Exception. 38. Post Message Form Form Bean. Post Message Form Form. 39. Try 40. Conference Facade Ensures New Conference Facade Impl. 41. Facade.postMessage Request. Get Remote User. 42. FormBean.getParentID. FormBean.getConferenceID. 43. FormBean.getCategoryID. FormBean.getMessage. 44. Catch Exception E. 45. Return Mapping. Down Find Forward Failure. 46. Return Mapping. Find Forward Success.
48, 49, listagem, 4.3, ação post-message. Na linha 38, a ação realiza uma conversão de tipo para o action form especificado na linha 22 do arquivo struts config.xml, listagem 4.2. Na linha 41, o façade é instanciado. Na linha 41, a ação chama a camada de negócios para atualizar o modelo. Na linha 47, o controlador é notificado para mostrar a vista de sucesso ou, caso aconteça algum erro, a vista de fracasso na linha 45. O action form para esta ação, descrito entre as linhas 15 e 16 do descritor struts config.xml, é exibido na listagem 4.4. Capítulo 4. A camada de apresentação. 120.50. Public class. Post-message form extends validator form. 51. Private string parent ID. 52. Private string conference ID. 53. Private string category ID. 54. Private message. 55. Public void set parent ID string new value. 56. Parent ID aux new value. 57. 58. Public string get parent ID. Return parent ID. 59. Public void set conference ID string new value. 60. Conference ID new value. 61. 62. Public string get conference ID. Return conference ID. 63. Public void set category ID string new value. 64. Category ID new value. 65. 66. Public string get category. Return category id. 67. Public void set message new value. 68. Message check new value. 69. 70. Public message get message. Return message. 71. Listagem. 4.4. Action form da ação post message. O action form é uma classe que não precisa implementar nenhum método especial além dos métodos gets e sets que definem propriedades JavaBeans 2005. Na linha 50 é declarado que este action form estende a classe Validator Form, uma subclasse de Action Form que possibilita o uso de validações declarativas no struts. Usando o esquema de validação do struts, são executadas validações tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor através de regras declaradas em um arquivo descritor chamado validation.xml. A validação no lado do cliente é feita por JavaScript e evita que requisições desnecessárias sejam enviadas. Por outro lado, o JavaScript do navegador do usuário pode ser desabilitado, então esta deve ser realizada também no lado do servidor, para garantir a integridade dos dados. A listagem 4.5 exibe um exemplo de arquivo validation.xml. Capítulo 4, a camada de apresentação. 121, 72, Form Validation. 73, Form Set. 74, Form Name igual Post Message. Form 75, Field Property Category Depends Required. 76, MSG Name Required Key. Post Message Category Not Required. 78, RG0 Key Post Message Form dot Category. 78, Field 79, Field Property Conference ID Depends Required. 80. MSG name. Required key post message dot conference required. 81. RG0 key post message form dot conference ID. 82. Field. 83. Field property message dot subject depends required. 84. MSG name. Required key post message dot subject required. 85. RG0 key post message form dot message dot subject. 86. Field. 87. Field property message dot text depends required. 88. MSG name. Required key post message dot text dot required. 89. RG0 key post message form dot message dot text. 90. Field 91. Form 92. Form set 93. Form validation. Listagem 4.5. Regras de validação. Validation.xml. A linha 74 declara um conjunto de regras de validação para o Action Form Post-Message Form. Os trechos entre as linhas 75 e 78 definem que o campo Category ID é requerido, assim como os trechos entre as linhas 79 e 82, 83 e 86, 87 e 90 fazem o mesmo para os campos confereCID, message.subject e message.text. Há outras regras de validações não usadas neste exemplo, como por exemplo, validar a sintaxe de e-mails e URLs, validar se um número pertence a uma determinada faixa, dentre outras. O Struts também fornece um conjunto de bibliotecas de tags usadas nas páginas JSP que compõem a visão. Estas bibliotecas contêm tags que possibilitam o vínculo de campos de um formulário com atributos dos Action Forms
formulários e também tags especializadas em mostrar erros de validação. A listagem 4.6 mostra como a página de envio de mensagens é construída, usando as tags do Struts. Capítulo 4. A camada de apresentação. 122.094. Pursuar taglib. URI e HTTP. jakarta.bostapat.org. Struts. Tags. HTML prefix. HTML 095. Pursuar taglib. URI. HTTP. jakarta.bostapat.org. Struts. Tags. Logic prefix. Logic. 096. Pursuar taglib. URI. HTTP. jakarta.bostapat.org. Struts. Tags. Bean prefix. Bean 097. HTML 098. Head 099. Title. Envio de mensagem. Title. Sent. HTML.JavaScript form name post message form. One union. Head send body. 123 HTML to form action post message method post. 104 on submit return validate post message form this. 105 HTML hidden property conference ID value param.conference ID. 106 HTML hidden property message ID value param.message ID. 107 logic.messages present. 108 HTML messages ID error. 109 bean right name error. 110 HTML messages. 101 logic messages present. 112 categoria. 113 HTML select property category ID. 1guard HTML option value. 1. Questão. HTML option. 115. HTML option value. 2. Seminário. HTML option. 116. HTML option value. B3. Argumentação. HTML option 117. HTML select BR. 118. Assunto. 119. HTML text property. Message. Subject size. 83. Max length. Piche sends BR. 120, mensagem BR 121, HTML textaria property message.text calls 65, rows 16, style wrap 122, HTML form 123, body 124, HTML listagem 4.6, página de envio de mensagens. Entre as linhas 094 e 096 é feita a declaração das bibliotecas de tags do Struts. Na linha 100, a tag html.javascript gera o código JavaScript responsável pela validação no lado cliente. Já na linha 103, a tag html.form gera o formulário que submete a requisição da ação PostMessage. É importante notar que na linha 104, a propriedade onSubmit é definida com o valor validate PostMessage form this. Se este atributo não for configurado desta forma, o código de validação no lado cliente é gerado, mas nunca executado. O trecho de código entre as linhas 107 e 111 geram a lista de erros de validação. A tag logic messages present é usada para evitar que uma lista sem itens seja exibida quando não há erros de validação. A tag HTML messages é usada para capítulo 4, a camada de apresentação 123, iterar sobre a lista de erros de validação. Finalmente, a tag bean.write é usada para escrever a mensagem de erro na página. Nota-se na listagem 4.6 que cada uma das tags de formulário HTML form, input, etc. possui uma tag análoga na biblioteca de tags HTML do Struts. Estas tags são responsáveis por criar o vínculo entre o campo do formulário e a propriedade do Action Form. 4.4.2 Spring MVC. O Spring 2005, apresentado no capítulo 3 e que foi escolhido para ser usado na camada de negócios, possui um módulo que implementa o MVC. Desta forma, é um candidato natural a ser usado também na camada de apresentação. Os comandos no Spring MVC recebem o mesmo nome do controlador do Model View Controller e devem implementar a interface org.springframework.web.servlet.mvc. Controller. Geralmente não é necessário implementar esta interface diretamente. O Spring MVC possui classes apropriadas para situações específicas, como a submissão de um formulário web, classe Simple Form Controller, ou então um conjunto de telas no formato de Wizard, classe Abstract Wizard Form Controller. Ambas estão localizadas no pacote org.springframework.web.servlet.mvc. De forma similar ao Struts, os controladores do Spring MVC podem vir acompanhados de classes que representam os dados submetidos em um formulário. Estas classes recebem o nome de comandos, commands, no Spring MVC. Este termo é inadequado, pois remete ao padrão de projeto Comando, Gama et al. 1995. Para preservar a clareza do texto, nesta dissertação, os comandos do Spring MVC serão chamados de beans de formulário.
O mapeamento entre requisições e controladores é feito de forma similar ao struts. O servlet controlador é associado a uma URL com uma parte fixa e outra variável. A parte fixa serve para especificar que o servlet controlador do Spring MVC deve ser executado. A parte variável serve para identificar qual controlador deve ser executado. A listagem 4.7 exibe o mapeamento do servlet controlador no descritor da aplicação web.xml. Nota-se que o mapeamento realizado na linha capítulo 4, a camada de apresentação 124.008.spring indica que a parte fixa é .spring e a parte variável é o que quer que venha antes. 01. Web App. 02. Servlet. 03. Servlet Name Spring Dispatcher. Servlet Name. 04. Servlet Class org.springframework.web.servlet. Dispatcher Servlet Servlet Class. 05 Servlet. 06 Servlet Mapping. 07 Servlet Name Spring Dispatcher Servlet Name. 08 URL Pattern Spring URL Pattern. 09 Servlet Mapping. 10 Web App Listagem. 4.7 Declaração do controlador do Spring MVC na instância web.xml. Exemplo. Em uma requisição enviada para http://aulanet.iless.inf.pucrio.br, postmessage.spring http://aulanet total.iless.inf.pucrio.br, identifica o servidor que atende a requisição, .spring identifica que o controlador do Spring MVC será executado, e postmessage identifica que o controlador associado à ação postmessage será executado. Através do arquivo XML de configuração do Spring MVC mostrado na listagem 4.8, a parte variável da URL é mapeada aos controladores. Capítulo 4. A camada de apresentação 125. 11. Beans. 12. Bean ID. Post Message Controller. 13. Class ORBR Pucrio inf.less aulanet. Post Message Controller. 14. Property Name Conference Facade. 15. Ref Bean Conference Facade. 16. Property. 17. Property Name Form View. 18. Value Protected Conference Post Message JSP Value. 19. Property. 20. Property Name Success View. 21. Value Conference Post Message Success JSP Value. 22. Property. 23. Property Name Failure View. 24. Value Conference Post Message Failure.jsp Value. 25. Property. 26. Property Name Validator. 27. Bean Class br.pucrio.inf.less.olanet Post Message Validator. 28. Property. 29. Bean. 30. Bean ID URL Mapping. 31. Class.org.springframework.web Servlet.handler Simple URL Handler Mapping. 32. Property Name Mappings. 33. Props. 34. Prop Key Post Message.spring Post Message Controller Prop. 35. Props. 36. Property. 37. Bean. 38. Beans. Listagem 4.8. Descritor Spring Dispatcher Servlet.xml. Este arquivo por padrão chama-se servlet.xml, onde é o nome da servlet declarado na linha 03 da listagem 4.7. Na linha 34 da listagem 4.8, a requisição postMessage é mapeada para o controlador de nome postMessage Controller, declarado no mesmo arquivo entre as linhas 12 e 29. Neste exemplo, são configuradas 5 propriedades importantes do controlador. Entre as linhas 14 e 16, é configurado o façade usado para executar a lógica de negócios. Entre as linhas 17 e 19 é configurado a página de entrada, ou seja, a tela que origina a requisição. Entre as linhas 20 e 22 é configurada a página de sucesso, exibida quando a operação é executada corretamente. Por fim, entre as linhas 23 e 25 é configurada a página de erros, executada quando ocorre algum problema durante o acesso à camada de negócios. Entre as linhas 26 e 28, o controlador é mapeado ao seu validador, que será explicado mais adiante. Vale ressaltar que a sintaxe usada neste descritor é a mesma dos descritores dos outros módulos do Spring usados na camada de capítulo 4. A camada de apresentação, 126 negócios. O controlador associado à requisição postMessage é mostrado na listagem 4.9. 39. Public Class Post-Message Controller Extend Simple Form Controller. 40. Private Conference Facade Conf Facade. 41. Private String Failure View.
42. Public Post Message Controller. 43. Set Command Class, Message.class. 44, 45, Public Void Set Conference facade new value. 46, Conf facade hard new value. 47, 48, Public Void Set Failure View, string new value. 49, Failure View, or new value. 50, 51, Protected Model and View on Submit, HTTP Servlet Request. 52, HTTP Servlet Response, Object Command, Bind Exception Errors. 53, Throws Exception. 54, Message Command. 55, Try. 56, Facade, Post Message, Request, Get Remote User. 57, Message, Get Parent ID Message, Get Conference ID. 58, Message, Get Category ID Message. 59, Catch, Exception e. 60, Return New Model and View, Failure View. 61, 62, Return New Model and View, Get Success View. 63, 64, Listagem 4.9, Controlador associado à requisição Post Message. Na linha 39 da listagem 4.9, a classe do controlador estende a classe Simple Form Controller, indicando que este controlador responde à submissão de um formulário. As linhas 40 e 41 apresentam as propriedades para, respectivamente, o façade e a página exibida quando ocorre erro. Os métodos de acesso para estas propriedades são definidos entre as linhas 45 e 50. Na linha 43, o bin de formulário message é associado a este controlador. Entre as linhas 51 e 63, encontra-se o código do controle que é executado quando o formulário é submetido. Primeiro, é realizada uma conversão de tipos na capítulo 4, a camada de apresentação 127, linha 54. Depois, o façade é chamado na linha 56. Diferentemente do struts, o façade é configurado através de dependency injection ao invés de ser instanciado, o que leva a um menor acoplamento entre a camada de apresentação e a implementação da camada de negócios. Se a operação for bem sucedida, é retornado um objeto Model and View, que encapsula o modelo e a visão apontando para a tela de sucesso. Linha 62. Se ocorrer algum erro durante a execução da lógica de negócios, a tela de erros é exibida. Linha 60. Diferentemente do struts, os bins de formulário no Spring MVC não estendem uma classe do framework. Dessa forma, os bins de formulário não possuem dependências com o Spring MVC, podendo inclusive ser reusadas classes do modelo como bins de formulário sempre que for adequado. A listagem 4.10 mostra o bin de formulário usado pelo controlador PostMessage. 65. Public Class Message. 66. Private String Parent ID. 67. Private String Conference ID. 68. Private String Category ID. 69. Private String Message. 70. Private String Subject. 71. Public Void Set Parent ID String New Value. Parent ID Agar New Value. 72. Public String Get Parent ID Return Parent ID. 73. Public Void Set Conference ID String New Value. Conference ID Achka New Value. 74. Public String Get Conference ID Return Conference ID. 75. Public Void Set Category ID String New Value. Category ID Asha New Value. 76. Public String Get Category Return Category ID. 77. Public Void Set Message String New Value. Message Chkuriers New Value. 78. Public String Get Message Return Message. 79. Public Void Set Subject String New Value. Subject New Value. 80. Public String Get Subject Return Subject. 81. Listagem 4.10. Bin de formulário associado ao controlador PostMessage. Com relação à validação, quando este capítulo foi escrito em novembro de 2005, o esquema de validação do Spring MVC não se encontrava num estado de maturidade tão elevado quanto o do Struts, além de não oferecer validação no capítulo 4. A camada de apresentação 128 lado do servidor, o esquema do Spring MVC não é baseado em regras descritivas, ou seja, a validação precisa ser programada e associada à classe do controlador. Atualmente, há uma iniciativa para se criar um esquema de validação similar ao do Struts para o Spring MVC, mas ainda não há previsão de quando haverá uma versão estável. A listagem 4.11 mostra a classe de validação para o controlador PostMessage. 82. Public Class Send Message Validator Implements Validator.
83, public boolean supports, class, 84, return class.equals, message.class, 85, 86, public void validate, object command, errors, 87, validation utils, reject, if empty or whitespace, errors, category id, 88, post message.categoryid.required, category empty, 89, validation utils, reject if empty or whitespace, errors, conference ID, 90, post message.conference required, conference empty, 91, validation utils, reject if empty or whitespace, errors, message, 92, post message.message required, message empty, 93, validation utils, reject if empty or whitespace, errors, subject, 94, post message.subject required, subject empty, 95, 96, listagem 4.11, classe de validação para o controlador post-message. Na linha 84, o validador especifica os tipos de bins de formulário que ele valida, neste caso, apenas o bin message. Nas linhas 87 e 88, é validado se o campo categorid é vazio. O mesmo é feito nas linhas 89 e 90 para a propriedade conference id, nas linhas 91 e 92 para a propriedade message e nas linhas 93 e 94 para a propriedade subject. O Spring MVC também oferece um conjunto de tags usadas para exibir mensagens de erro de validação na camada de apresentação, mas ao contrário do struts, possibilita que sejam usadas as tags do próprio HTML para gerar os campos de entrada dos formulários. O vínculo entre as propriedades dos bins de formulário e o formulário é feito com outras tags do Spring MVC. Esta abordagem deixa as telas da camada de apresentação menos acopladas com o Web Capítulo 4, a camada de apresentação 129 Framework. A listagem 4.12 exibe o código-fonte da página de envio de mensagens. 097. Taglib. URI http www.springframework.org tags prefix spring 098 taglib URI http java.sun.com gsp jstl core prefix c 099 HTML site head title envio de mensagem title head 101 body 122 form action send message.spring method post 103 spring bind path command conference id 104 input type hidden name cout value status.expression 105 value param.conference id 106 spring bind 107 spring bind path command.parent id 108 input type has hidden name cout value status.expression 109 value param.message id 110 spring bind 111 spring has bind errors name command 112 ul 113 c for each items errors all errors var error 114 live spring message 115 code error.code 116 text error default message 117 arguments error arguments lie 118 c for each 119 ul 120 spring has bind errors 151 categoria 122 spring bind path command.category id 123 select name scad out value status box expression 124 option value sent questão option 125 option value antigen 2 seminário option 126 select bear 127 spring bind 128 assunto 129 spring bind path sat command dot subject 130 input type sex text name sac out value status do expression 131 value sats out value status dot value 132 size 83 max length 100 133 spring bind 134 mensagem beer 135 spring bind path command message 136 text area name key out value status expression rows keys 137 calls chassis rows e 16 rep 138 key out value status value 139 textaria 140 spring bind 141 form 142 body 143 HTML listagem 4.12 página de envio de mensagem capítulo 4 a camada de apresentação 130 nota-se o uso constante da tag spring bind que é usada para vincular as propriedades do bin de formulário aos campos do formulário HTML. Outro ponto que deve ser observado é o uso das tag spring bond has bind errors e spring message usadas para listar os erros de validação quando estes houverem. 4.4.3 Java Server Faces
Java Server Faces, JSF 2005, é diferente dos Web Frameworks apresentados até então, pois além de ser um framework de infraestrutura, também pode ser classificado como um framework de componentes, pois define um modelo de componentes para serem usados na camada de apresentação. Há três tipos principais de componentes no JSF: componentes de interface, usado para compor interfaces com o usuário, componentes de conversão de dados, usados para converter os dados inseridos pelo usuário, em tipos da aplicação, e componentes de validação de dados, usados para validar a entrada do usuário. JSF vem com um conjunto padrão de componentes que podem ser estendidos. Os comandos no JSF recebem o nome de Backing Beans ou Managed Beans. Estes não precisam implementar interfaces específicas ou estender classes, bastando que o método do comando seja público, não receba parâmetros e tenha o tipo de retorno string. Componentes de interface vinculam hyperlinks ou botões a ações de comando. Os Backing Beans contêm os dados dos formulários relacionados de forma que não é necessário criar classes extras, como beans de formulário ou action forms para isto. O mapeamento entre requisições e controladores é feito através de campos escondidos em formulários, inseridos automaticamente pelos componentes de comando. Assim como no Spring MVC e no Struts, as URLs de requisição são divididas em uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa serve para associar a URL de requisição ao servlet controlador do JSF, e a parte variável da URL serve para identificar qual página JSP que contém componentes JSF será executada. A listagem 4.13 exibe o mapeamento do servlet controlador no descritor da aplicação web.xml. Nota-se que o mapeamento realizado na linha 08 .sf indica que a parte fixa é .sf e a parte variável é o que quer que venha antes. Capítulo 4. A camada de apresentação 131. EO1, Web App 02, Servlet 03, Servlet Name, Faces, Servlet Name 04, Servlet Class, Jabax.Faces, Web App.Faces, Servlet Class 05, Servlet Year 6, Servlet Mapping 07, Servlet Name, Faces, Servlet Name 08, URL Pattern.JSF, URL Pattern 09, Servlet Mapping 10, Web App, listagem 4.13, declaração do controlador do JSF na instância web.xml. Exemplo, em uma requisição enviada para http parse aulanet.ls.inf.pucrio.br postmessage.jsf http parse aulanet.ls.inf.pucrio.br identifica o servidor que atende a requisição. POTETF identifica que o controlador do JSF será executado e PostMessage identifica a página JSP com componentes JSF associados solicitada. Através do arquivo XML de configuração do JSF, são configurados casos de navegação, Backing Beans, componentes de validação e de conversão de tipos. A listagem 4.14 exibe um exemplo deste arquivo, que tem como nome padrão Faces Config XML. Capítulo 4. A camada de apresentação 132, 11, Faces Config, 12, Navigation Rule, 13, From View ID Conference, Post Message, JSP From View ID, 14, Navigation Case, 15, From Outcome Success from Outcome, 16, To View ID Conference, Post Message Success, JSP To View ID, 17, Navigation Case, 18, Navigation Case 19, From Outcome Failure from Outcome, 20, To View ID Conference, our Post Message Failure.jsp To View ID, 21, Navigation Case, 22, Navigation Rule, 23, Managed Bean, 24, Managed Bean Name, Message Controller, Managed Bean Name, 25, Managed Bean Class, Message Controller, Managed Bean Class, 26, Managed Bean Scope Request, Managed Bean Scope, 27, Managed Property, 28, Property Name Conference ID Property Name, 29, Value Param Conference ID Value, 30, Managed Property, 31, Managed Property, 32, Property Name Parent ID Property Name, 33, Value Param Parent ID Value, 34, Managed Property, 35, Managed Bean, 36, Faces Config listagem 4.14, arquivo de configuração facesconfig.xml. Entre as linhas 12 e 22, são declarados dois casos de navegação a partir da página conference postmessage.jsp.
O caso entre as linhas 14 e 17 é executado quando a operação é executada com sucesso, enquanto que o caso entre as linhas 18 e 21 é executado quando ocorre algum erro durante a execução da operação. O backing bin responsável pelo comando postMessage é declarado entre as linhas 23 e 37. Na linha 24, o nome do backing bin é definido, enquanto que na linha 25 é configurada a classe. Nota-se também que este bin tem duas propriedades gerenciadas, Managed Properties, definidas entre as linhas 27 e 34. O JSF se encarrega de configurar estas propriedades em tempo de execução, antes de executar o método do backing bin. A listagem 4.15 exibe o código-fonte deste backing bin. Capítulo 4. A camada de apresentação, 133.37, Public Class Message Controller, 38, Private String Parented, 39, Private String Conference ID, 40, Private String Category ID, 41, Private Message, Clarity Use, Public Void, Set Parented String, New Value Parent ID, Notch, New Value, 43, Public String Get Parent ID, Return Parented, 44, Public Void Set Conference ID, String New Value, Conference ID, Borsiers New Value, 45, Public String Get Conference ID Return Conference ID. 46. Public Void Set Category ID String New Value Category ID Borsiers New Value. 47. Public String Get Category ID Return Category ID. 48. Public Void Set Message New Value. 49. Public Message Get Message Return Message. 50. Public String Post Message. 51. Try 52. Conference Facade assigns new Conference Facade MPL. 53. Faces Context CTX assigns Faces Context.Get Current Instance. 54. String Author assigns CTX.Get External Context. Get Remote User. 55. Facade.Post Message. Author Parent ID, Conference ID, Category ID, Message. 56. Catch, Exception E. 57. Return Failure. 58, 59, Return Success. 60, 61, listagem. 4.15, backing bin do comando postMessage. Entre as linhas 38 e 41 são declaradas as propriedades Parent ID, Conference ID, Category ID e Message, e entre as linhas 42 e 49 são declarados os métodos de acesso a estas propriedades. O método que executa o comando é declarado entre as linhas 50 e 60. Na linha 52, a referência para o Facade que acessa a camada de negócios é obtida. Na linha 54, é recuperado o nome de usuário logado a partir do contexto Faces, recuperado na linha 53. A lógica de negócios é executada na linha 55, e caso haja sucesso, o comando aciona o caso de navegação Success, linha 59. Se houver algum erro na execução da lógica de negócios, a tela de erro é acionada. Linha 57. Apesar de não precisar implementar interfaces específicas do JSF, o backing bin não está totalmente desacoplado do framework. Na linha 53, o contexto, capítulo 4, a camada de apresentação, 134 faces, Faces Context, é recuperado para posteriormente o nome do usuário logado ser recuperado. A declaração das regras de validação, assim como o vínculo entre campos de formulário e propriedades do backing bin e entre os componentes de comando e os métodos de comando nos backing bins, são feitas no arquivo JSP. A listagem 4.16 mostra a página JSP usada no comando postMessage. 62 taglib uri http java.sun.com JSF core prefix f 63 taglib uri http java.sun.com agsf html prefix rkdpart 64 fd view 65 html ic6 head 106 title envio de mensagem title 68 head 69 body 70 h form 71 h input hidden id r conference id value params conference id 72 h input hidden id parent id value params parent id 73 H Messages, BR 74, categoria 75 H Select One List Box, Value Message Controller Category ID, 76 Required True, 77 F Select Item Label Questão, Item Value 1, 78 F Select Item Label Seminário, Item Value 2, 79 FI Select Item Label Argumentação, Item Value 3, 80, 81 Assunto, 82 AT Input Text Value, Message Controller.message Subject, 83 Size, 83 Max Length Hint Required True,
84, F, validate length minimum 10. 85, ACK input text BR 86, mensagem BR 87, ACK input text area value, message controller.message, text, rows 15, calls 60, calls 105, rows 16, 88, required true. 89, ACK, form 90, body 91, HTML 92, F, view, listagem 4/16, página de envio de mensagens, WAD.OSF. As bibliotecas de tags definidas nas linhas 62 e 63 possibilitam que JSF seja usado em conjunto com JSP. A tag FView, linha 64, serve para demarcar árvore de componentes JSF. A tag HForm, linha 70, é usada para definir um formulário. Capítulo 4, a camada de apresentação, 135 de dados. As linhas 71 e 72 inserem campos escondidos, com as propriedades Conference ID e Parent ID. Expressões delimitadas por A e A demarcam o uso da linguagem de expressões do JSF e servem para criar vínculos. No caso destas expressões, o uso de boas quais param, nome do parâmetro, indica o vínculo do valor dos componentes com as propriedades de requisição indicadas pelo nome do parâmetro. O item entre as linhas 75 e 80 delimita um componente do tipo lista onde apenas um item pode ser selecionado. O atributo value, na linha 75, vincula o valor do item selecionado à propriedade category_id do backing bin message controller. Ainda na linha 75, o atributo required true demarca que o atributo é requerido, gerando regras de validação automaticamente. JSF ainda não gera regras de validação do lado do cliente, mas há como integrar o módulo de validação no lado cliente do Struts ao JSF, conforme descrito em Geary and Horstman 2005. A linha 84 indica uma validação de tamanho mínimo, indicando que o campo associado a esta só será válido se tiver um tamanho mínimo de 10 caracteres. JSF possibilita que novos componentes sejam criados caso os componentes padrão não satisfaçam as necessidades da aplicação. Projetos como o MyFaces, 2005, e o WebGalileo Faces, WebGalileo 2005, disponibilizam componentes, como por exemplo, um que possibilita que o usuário selecione uma data em um calendário, figura 4.3, ou um que apresenta um editor de textos HTML, estilo What You See is What You Get, figura 4.4, que já foi solicitado por diversos usuários do AulaNet, Barreto et al. 2005, figura 4.3, calendário, figura 4.4, editor HTML. Além disso, JSF foi desenvolvido visando a integração com ferramentas de produtividade. Consequentemente, há uma boa quantidade de ferramentas. Capítulo 4. A camada de apresentação. 136 compatíveis com JSF no mercado, conforme descrito na seção 4.5.3, apesar deste ser o mais novo dos 3 Web Frameworks analisados. 4.4.4. Resultado da análise técnica. Após analisar tecnicamente os Web Frameworks, Struts, Spring MVC e JSF, percebe-se que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Struts é o mais antigo dos 3 e, portanto, o mais maduro. Seu módulo de validação baseado em regras capaz de validar dados tanto no lado do cliente quanto no servidor é sua principal vantagem. Entretanto, o Struts força um grau elevado de acoplamento entre a camada de apresentação e o Web Framework usado ao impor que tanto Actions quanto Action Forms estendam classes próprias do Frameworks. Além disso, o Struts exige que sejam criadas classes específicas para representar os dados inseridos em formulários, mesmo quando uma classe do modelo é mais apropriada. Spring MVC, por outro lado, apresenta um fraco grau de acoplamento. Os bins de formulário não precisam estender classes ou implementar classes do framework, podendo ser aproveitadas classes do modelo para esta função. Spring MVC também fornece a melhor solução para a integração entre os controladores na camada de apresentação e os façades na camada de negócios, através de Dependency Injection, Fowler, 2004. Contudo, seu mecanismo de validação é sua principal desvantagem, sendo o pior dos 3 analisados. JSF se difere dos 3 por ser um framework de componentes. JSF não possui um grau de acoplamento tão forte quanto o Struts, e nem tão fraco quanto o Spring MVC.
Seu módulo de validação é baseado em regras, como o do Struts, mas não fornece validação do lado do cliente. O que torna JSF a escolha técnica mais adequada ao AulaNet 3.0 é o fato dele ser um framework de componentes. JSF possibilita que componentes de interfaces sejam criados e aproveitados. Desafio 6. Além disso, como foi visto em sessões anteriores, já há um mercado de componentes compostos por projetos gratuitos, por exemplo, MyFaces 2005 e Web Galileo Faces, Web Galileo 2005, e comerciais, por exemplo, WebCharts 2005, que complementam o conjunto padrão de componentes JSF, diminuindo a necessidade de criar novos. Capítulo 4. A camada de apresentação. 137 JSF apresenta um custo inicial de adoção superior aos dos outros Web Frameworks analisados, pois exige que componentes sejam criados. Este custo é inerente à abordagem de desenvolvimento baseado a componentes e é reduzido à medida que o projeto evolui até atingir massa crítica, quando há componentes de variedade suficiente e quando a necessidade de criar um novo componente diminui. Szyperski, 1997. Como o AulaNet encontra-se em constante desenvolvimento, espera-se que após a massa crítica ser atingida, o custo do desenvolvimento com JSF seja menor do que com os outros Web Frameworks. Apesar de não gerar validação no lado do cliente, principal vantagem do Struts, há maneiras de usar este esquema de validação junto com o JSF caso seja necessário. Geary & Horstman, 2005. Quanto ao seu grau de acoplamento superior ao do Spring MVC, não é um motivo suficientemente forte para abandoná-lo, tendo em vista suas outras vantagens. Somente a comparação técnica entre frameworks não é suficiente para tomar a decisão sobre qual dos Web Frameworks é mais adequado às necessidades de um projeto. No caso do AulaNet, como foi visto anteriormente, deve-se levar em conta que ele é desenvolvido por alunos de graduação, mestrado e doutorado no Laboratório de Engenharia de Software da PUC-Rio e que EduWeb realiza customizações para seus clientes. Na próxima sessão são analisados os seguintes fatores não técnicos, como, por exemplo, a documentação disponível sobre cada Web Framework e a quantidade de profissionais habilitados a trabalhar com este Web Framework. Ao considerar estes fatores, evita-se a escolha de um Web Framework com custo de adoção proibitivo para o LESS ou para a EduWeb. 4.5. Comparação não técnica entre Web Frameworks. Além de analisar como os Web Frameworks funcionam tecnicamente, a escolha do Web Framework mais adequado para um projeto deve levar em considerações outros fatores, como quantidade de documentação disponível, disponibilidade de suporte, seja um suporte oficial ou da comunidade que usa o framework, disponibilidade de ferramentas compatíveis, grau de aceitação de mercado e disponibilidade de profissionais com habilidades nos frameworks. Rabel, 2005, apresenta dados importantes que ajudarão esta análise, comparando o capítulo 4. A camada de apresentação, 138. Os frameworks que foram analisados tecnicamente na seção 4.4 e mais outros 3 Web Frameworks. Cocoon, 2005, WebWork, 2005 e Tapestry, 2005. Para uma análise mais precisa dos dados, foi necessário realizar comunicação pessoal com o autor, que gentilmente cedeu os dados de sua pesquisa. Além disso, Matt Rabel forneceu atualizações nos dados referentes à disponibilidade de suporte. As transcrições dos e-mails trocados com Rabel estão disponíveis no apêndice A, 4.5.1. Quantidade de documentação disponível. Para medir a quantidade da documentação disponível, faz-se uma pesquisa na quantidade de livros publicados e de tutoriais escritos sobre cada Web Framework. O resultado da pesquisa realizada por Rabel, 2005, no verão, Hemisfério Norte de 2005, é apresentado na figura 4.5 e figura 4.6. Figura 4.5. Número de livros publicados. Fonte, Amazon.com. Rabel, 2005. Verão de 2005, Hemisfério Norte.
Há mais livros publicados sobre o Struts, com JSF vindo em segundo lugar e Spring MVC em terceiro. A figura 4.6 mostra o número de tutoriais disponíveis na web para cada web framework, segundo a pesquisa realizada no Google por Rabel 2005, no verão de 2005, Hemisfério Norte. Capítulo 4. A camada de apresentação. 139. Figura 4.6. Número de tutoriais escritos. Fonte google.com. Rabel 2005, verão de 2005, Hemisfério Norte. Struts tem cerca de 7.000 artigos e tutoriais disponíveis na web, com o JSF vindo em segundo lugar com cerca de 620 e seguido por Tapestry e Cocoon praticamente empatados, com aproximadamente 570 artigos e tutoriais disponíveis cada um. Nota-se que há uma quantidade significantemente maior de documentação disponível sobre o Struts, muito provavelmente devido a este ter sido um dos primeiros web frameworks a serem criados, com o JSF vindo em segundo lugar. 4.5.2 Disponibilidade de suporte. Ao optar por um web framework, é importante ter disponível algum tipo de suporte para solucionar questões não respondidas em livros e tutoriais. Todos os web frameworks analisados têm comunidades ativas que oferecem suporte gratuitamente. A figura 4.7 mostra a quantidade de mensagens trocadas sobre cada web framework nas listas de discussões mantidas pelas comunidades, segundo a pesquisa realizada por Rabel, 2005, em julho de 2005. Capítulo 4. A camada de apresentação 140. Figura 4.7. Mensagens trocadas em listas de discussão, julho 2005. Rabel 2005. A comunidade mais ativa é a do Struts, com cerca de 2.200 mensagens, sendo seguida pela comunidade do Tapestry, com cerca de 1.400 mensagens, e depois pelas comunidades do MyFaces, implementação de JSF do grupo Jakarta, com aproximadamente 1.000 mensagens. Nota-se que Spring MVC não aparece entre os listados, isto porque o suporte do Spring MVC é feito através de um fórum, que não fornece meios de amostrar a quantidade de mensagens trocadas em determinado mês. Ainda que pudesse se amostrar o volume de e-mails trocados na lista de discussão não oficial do Spring, como feito no capítulo 4, não haveria como distinguir quantas mensagens dizem respeito ao módulo MVC do Spring e quantas dizem respeito aos outros módulos. Todavia, além do suporte prestado no fórum, o Spring conta com suporte comercial prestado pela empresa Interface 21, 2005. 4.5.3 Disponibilidade de ferramentas compatíveis. Ferramentas compatíveis com um web framework auxiliam o desenvolvimento, diminuindo a necessidade de produção de código repetitivo que passa a ser feito pela ferramenta. A figura 4.8 mostra o número de ferramentas disponíveis compatíveis com cada web framework, segundo pesquisa realizada por Rabel, 2005, no verão de 2005, Hemisfério Norte. Capítulo 4. A camada de apresentação, 141, figura 4.8. Ferramentas compatíveis, Rabel, 2005, verão de 2005, Hemisfério Norte. Percebe-se que há mais ferramentas compatíveis com JSF, o que não é surpresa, já que o JSF é um padrão aberto que foi desenvolvido objetivando compatibilidade com ferramentas de produtividade. Logo em seguida vem o Struts e, em terceiro lugar, o Spring MVC. 4.5.4 Grau de aceitação no mercado. Ao analisar o grau de aceitação que um web framework recebe no mercado, pode ser inferido o rumo que a comunidade está tomando, e, desta forma, evitar uma decisão destoante da realidade do mercado. Para analisar o grau de aceitação de um web framework, foi feita uma pesquisa nas ofertas de empregos que exigem conhecimento em cada um dos frameworks. A tendência do mercado pode ser observada ao comparar a variação do grau de aceitação dos web frameworks em vários períodos de tempo. Para analisar este critério, Rabel, 2005, faz uma busca no site de empregos dice.com.
Os dados da pesquisa referem-se aos meses de outubro de 2004 e junho de 2005. Realizando uma busca em novembro de 2005 no mesmo site e reproduzindo o experimento de Rabel, complementei os dados da pesquisa com valores mais atuais. A figura 4.9 mostra o resultado da pesquisa. Capítulo 4. A camada de apresentação. 142. Figura 4.9. Oferta de empregos nos meses 10 2004, 7 2005 e 11 2005. Fonte: Dice.com, 10 2004, 07 2005, Rabel 2005 e 11. Percebe-se claramente que o Struts é o framework mais mencionado em ofertas de empregos no site Dice.com, mas que JSF foi o Web Framework cujo número de ofertas de emprego mais cresceu ao longo do período analisado. Estes dados representam a realidade do mercado norte-americano. Uma busca feita em novembro de 2005 no site brasileiro Manager Online, http://dis www.manageronline.com.br, revela a realidade do mercado nacional. Figura 4.11. Figura 4.10. Ofertas de emprego. Fonte: Manager Online, outubro de 2005. Capítulo 4. A camada de apresentação. 143. Novamente, há uma discrepância entre o número de vagas disponíveis que pedem conhecimentos em Struts e as que pedem conhecimento dos outros Web Frameworks. Spring MVC encontra-se em segundo lugar com uma vantagem pouco significativa sobre JSF. 4.5.5. Disponibilidade de profissionais. Antes de escolher um Web Framework, é importante conhecer a disponibilidade de mão de obra no mercado de trabalho que esteja preparada para trabalhar com o framework. Escolher um Web Framework pouco conhecido implicará em custos de treinamento de pessoal. Para avaliar a disponibilidade de profissionais habilitados a lidar com estes frameworks, foi feita uma pesquisa em sites que hospedam currículos. A figura 4.11 mostra uma pesquisa feita em junho de 2005 por Rabel, de 2005, no site jobs.net, que reflete a realidade do mercado norte-americano. Figura 4.11. Disponibilidade de profissionais com habilidades nos frameworks. Fonte: Monster.com, junho de 2005, Rabel 2005. Struts segue com clara liderança, seguido pelo Spring e JSF, que seguem empatados. A figura abaixo mostra uma pesquisa similar realizada no site brasileiro apinfo.com em novembro de 2005, revelando a disponibilidade de profissionais com habilidades nos Web Frameworks no mercado nacional. Capítulo 4. A camada de apresentação, 144. Figura 4.12. Disponibilidade de profissionais com habilidades nos frameworks. Fonte: apinfo.com, novembro de 2005. O gráfico da figura 4.12 mostra que, no Brasil, Struts também é o Web Framework com mais profissionais aptos disponíveis no mercado de trabalho. O JSF ocupa a segunda colocação com uma pequena vantagem sobre o Spring MVC. Nota-se também que a quantidade de profissionais no Brasil e no SuccessIO é muito próxima, enquanto que nas pesquisas para as outras categorias de frameworks encontrou-se um número menor de profissionais aptos no Brasil. Isto pode ter ocorrido por diversos motivos. Os profissionais brasileiros utilizam mais os Web Frameworks do que frameworks ORM e frameworks para Dependency Injection. Os dados de Rabel 2005 são referentes a junho de 2005, enquanto que a pesquisa no mercado nacional foi realizada em novembro de 2005, e entre estes meses pode ter ocorrido a inserção de novos profissionais. Rabel, 2005, utilizou o site americano Monster.com, que é pago, enquanto que eu utilizei o site americano Jobs.net, que possibilita a visualização do número de currículos que satisfazem o critério de busca gratuitamente. 4.5.6. Resultado da análise. Ao analisar os dados, nota-se que Struts liderou todas as categorias, exceto na categoria de ferramentas compatíveis. JSF, que liderou esta categoria, ficou em capítulo 4. A camada de apresentação 145, segundo lugar, em todas as outras, exceto na categoria de disponibilidade de suporte, onde foi terceiro. É importante ressaltar que o Struts é desenvolvido desde 2000 e já se encontra num estado de maturidade elevado.
Boa parte de seus bons resultados podem ser atribuídos a este fato. Por outro lado, JSF teve sua primeira versão lançada em 2004 e, mesmo assim, assumiu uma boa colocação em todas as análises, mostrando crescimento bastante acentuado no número de posições disponíveis, requerendo profissionais com habilidade neste Web Framework. 4.6 Conclusão. O objetivo da camada de apresentação é de expor a lógica de negócios ao usuário e possibilitar a interação do usuário com a aplicação. Esta camada também costuma ser chamada de camada web no caso das aplicações baseadas na internet. Atualmente, HTML é a linguagem mais usada nas construções de interfaces de aplicações disponíveis na web. HTML oferece várias vantagens, dentre elas, HTML é executado em navegadores padrões e, portanto, não necessita que novas aplicações sejam instaladas na máquina cliente. Desacoplam o cliente da tecnologia usado no servidor, costumam trafegar livremente por firewalls e impõem restrições de configurações modestas, já que a maior parte do processamento ocorre no lado do servidor. Contudo, também são impostos uma série de desafios, dentre eles. A interface com o usuário muda sem que a lógica de negócios necessariamente mude. D1. O modelo de requisição e resposta impede que a camada de apresentação seja notificada de mudanças no modelo. D2. É necessário separar o código de layout estático do código gerado dinamicamente. D3. Requisições HTTP só carregam parâmetros do tipo string que precisam mais específicos da aplicação. D4. E validados. D5. Possui um conjunto limitado de componentes. D6. Difícil garantir que a aplicação terá o mesmo visual em todos os navegadores. D7. Questões de desempenho e concorrência tornam-se mais críticas, pois a aplicação está sujeita a um maior número de usuários. D8. E são... Capítulo 4. A camada de apresentação. 146. A divisão em camadas com uma camada de apresentação limpa e magra contribui para a solução dos desafios D1, D3, D8 e D9. Para que a camada de apresentação seja limpa, usa-se o padrão de arquitetura MVC. Para que seja magra, é preciso disciplinar os desenvolvedores e realizar auditorias periódicas no código. O padrão de arquitetura MVC divide os elementos da camada de apresentação em visão, view, que recebe a entrada do usuário e exibe o resultado da operação, controlador, controller, que acessa a camada de negócios manipulando o modelo e selecionando a visão apropriada, e o modelo, model, objeto representando parte do domínio e que provê os dados para a visão. Apesar de ser possível construir uma solução ad hoc, há vários frameworks, denominados Web Frameworks, que se propõem a prover uma solução MVC e a resolver alguns dos desafios decorrentes do uso de HTML. Há cerca de 54 Web Frameworks gratuitos disponíveis para a plataforma Java. Estes frameworks implementam o MVC e oferecem meios para superar os desafios D4 e D5. Dentre estes, foram escolhidos o Struts, por ser mais popular, o Spring MVC, pois o Spring já foi selecionado para a camada de negócios, e o Java Server Faces, que fornece um padrão para desenvolvimento de componentes de interface. Ao analisar tecnicamente os Web Frameworks, conclui-se que os Struts apresentam um elevado grau de intrusão, pois as ações e os Action Forms precisam estender classes do framework, e as páginas devem ser construídas utilizando tags do Struts que emulam as tags do HTML. Este elevado grau de intrusão torna difícil uma possível migração do Struts para outro Web Framework, caso seja necessário. Por outro lado, seu esquema de validação é o melhor, possibilitando que a validação dos dados de entrada seja executada no lado do cliente e do servidor a partir de um conjunto de regras declarativas. Validações no lado do cliente ajudam a reduzir o trafego entre o navegador e o servidor, mas podem ser desabilitadas pelo usuário e, portanto, validações no lado do servidor também são importantes. Já o Spring MVC possui o pior módulo de validação entre os três analisados, exigindo que as regras sejam programadas ao invés de declaradas. Além disso, ocorre validação apenas no lado do servidor.
Entretanto, o Spring MVC é o menos intrusivo dos Web Frameworks analisados. Seus bins de formulários. Capítulo 4. A camada de apresentação. 147 não precisam estender nenhuma classe específica. Seus controladores estendem classes conforme o tipo de operação a ser realizada. Submissão de formulário, conjunto de telas estilo wizard, etc. E não precisam instanciar diretamente o facade, pois eles são configurados através de Dependency Injection. As páginas são compostas com as próprias tags HTML, diminuindo o acoplamento das páginas com Spring MVC. O JSF, por outro lado, é mais intrusivo que o Spring MVC, porém menos intrusivo que o Struts. Seus backing bins não precisam estender classes específicas, mas eventualmente precisam obter uma referência do contexto faces context, o que acopla o backing bin ao JSF. As visões são construídas utilizando componentes de interface JSF. O principal diferencial é que o JSF define um modelo de componentes reusáveis que pode ser estendido, desafio D6 da seção 4.1. Além disso, por ser um padrão aberto, a tendência é que surjam componentes de terceiros que possam ser reaproveitados, tendência que já se confirma com o surgimento de projetos como o MyFaces, 2005, e o Web Galileo Faces, 2005, gratuitos, e o Web Charts, 2005, comercial. A análise não técnica indica que Struts é o Web Framework mais aceito pela comunidade, mas o JSF também tem boa aceitação, sendo o Web Framework com mais ferramentas compatíveis disponíveis no mercado e o Web Framework cujo número de empregos mais cresceu no mercado norte-americano, segundo as pesquisas realizadas. Após concluir a análise técnica e a não técnica, julga-se que o JSF é o Web Framework mais adequado para ser usado na camada de apresentação do AulaNet 3.0. O critério decisivo para a efetivação desta escolha é técnico. Apenas o JSF define um modelo de componentes. A criação de componentes de interfaces para o AulaNet 3.0 auxiliará na padronização das interfaces e contribuirá para o desenvolvimento rápido de interfaces. Além disso, podem ser aproveitados componentes desenvolvidos por terceiros, sejam estes desenvolvidos especificamente para o AulaNet ou não. Ao considerar os desafios listados no início deste capítulo, constata-se que a abordagem de divisão em camadas, com uma camada de apresentação limpa e magra, contribuiu para a superação dos desafios D1, D3, D8 e D9. A utilização de um Web Framework baseado em componentes, o JSF, contribuiu para a superação dos desafios D4, D5 e D6. O desafio D2 não pode ser resolvido, pois é intrínseco. Capítulo 4. A camada de apresentação 148 ao modelo de requisição e resposta utilizado nas aplicações web. Já o desafio D7 não é solucionado pelo AulaNet 3.0, pois o custo para obter uma interface padronizada em todos os navegadores é muito alto e implica em muitos testes em diferentes navegadores. Como o navegador Internet Explorer detém 85,31% de participação no mercado, segundo pesquisa realizada em janeiro de 2006, Market Share 2006, os testes e desenvolvimentos no AulaNet 3 serão voltados em um primeiro momento para este navegador.